obrigado, magnífico. Queria cumprimentar os companheiros mineiros aqui, o Kelly, que já conheceu também de longa data, e a história dele lá no Paraná. Sem dúvida, o Paraná hoje é um dos estados do Brasil que tem os melhores sistemas de saúde. O SUS do Paraná funciona de um jeito diferente, com certeza. E Kelly fez parte de um conjunto de pessoas que foi responsável por essas transformações lá. O Jorge Costa do Rio Cruz, que também é um exemplo para o país, um exemplo importante e que tem que ser olhado mais de perto. Eu estava aqui pensando tem mais uma coisa que eu tenho que falar, que eu sou membro do Conselho de Administração da Cristália, e também sou membro do Conselho de Administração do Butantan, do Instituto Butantan, que me dá um olhar um pouco privilegiado, porque atualmente eu sou docente da Faculdade de Saúde Pública e superintendente do CID. Na Faculdade de Saúde Pública, minha área é gestão, então o que é que eu venho falar aqui de inovação? É um pouco mais por causa do tempo que eu passei na vida, que acabei perdendo esse negócio de genético e tal, e agora não consegui me afastar, fiz força para me afastar desse negócio de medicamento, não consegui, me atraíram, mas eu estava aqui pensando nessas coisas e me lembrei de uma frase que eu li, também gosto muito de citar. Eu li Sagarana, mas eu não me lembrava de ter lido essa frase, mas lá na Fundação Dom Cabral, com quem o Círio tem um acordo de cooperação, em Nova Lima, tem no saguão principal um mural só com frases de Guimarães Rosa, como podia deixar de ser, tá certo? E os mineiros são muito estritos nesse culto à terra. Mas então, no mural tem lá uma frase que eles sacaram de Sagarana, que é uma frase que eu acho fundamental para os brasileiros nesse momento que nós estamos vivendo, que é: o que lembro tenho. O que lembro tenho. Né? E nós lembramos pouco. Veja agora o Michele falando ali, que criou a Fundação Estatal de Saúde do Paraná. O Paraná foi um dos pioneiros em Fundação Estatal de Saúde, a Fundação Caetano Munhoz da Rocha, que era quem fazia a gestão da Secretaria Estadual de Saúde até 1988, quando a Constituição autarquizou as fundações estatais de direito privado. Né? E o mesmo cara que ele não elogiou aqui nos 8 anos anteriores aí, foi o cara que pegou e fechou a fundação, né? Não enfrentando a discussão jurídica que se seguiu sobre a autarquização das fundações estatais de direito privado. Né? Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que eu vou fazer algumas provocações aqui, porque ele é palmeirense italiano. Eu tenho um professor da faculdade de medicina, que eu não quero citar, que falava que ele era roliço de tanto se atentar. Né? Eu sou assim, roliço de tanto se atentar. Né? Então eu vou mexer com o Jorge, vou mexer com o Miguel na minha apresentação e com os apresentadores anteriores todos. Eu já estou avisando, e eu, logo que terminar a minha apresentação, vou ir fazer xixi. Não estou correndo do Paulo, eu volto, hein? Então vamos lá. Já se divertimos muito, não? No meu tempo de formato, 1977, quando a gente falava de complexo médico industrial, a gente estava xingando a mãe de alguém. Este troço só mudou porque o complexo médico industrial passou a ter uma visão diferente há muito pouco tempo. Aliás, foi em grande medida
o Temporão que começou a discutir isso de uma forma diferente no Brasil. Né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Eu trabalhei com o Serra foi muito importante, por exemplo, para a questão dos genéricos, que não seria aprovado se não fosse a decisiva participação dele junto ao Congresso. O Congresso não queria aprovar a lei dos genéricos. Ele tinha duas pontas contra a lei dos genéricos. Uma ponta era a indústria multinacional, era contra a indústria de genéricos, e nós sabemos por quê, é o que aconteceu. E a outra ponta era a indústria nacional, que não queria a lei de genéricos. A indústria nacional era contra a lei de genéricos e imaginava que as exigências de biodisponibilidade, de bioequivalência, iriam fechar as indústrias nacionais. Eu tive que assinar, escrever de próprio punho e entregar ao senador Luiz Rezende, ao senador Lima Maranhão, um documento em que eu me comprometia a não prejudicar a indústria nacional para que eles votassem pela aprovação da lei e liberassem as bancadas para a aprovação da lei. Não teria aprovado. Então, apesar disso tudo, foi o Temporão que pegou esse negócio e começou com o Reinaldo Guimarães, que agora tão brilhantemente sucedido pelo Gadelha, Carlos, meu amigo Gadelha. Tem que dizer qual Gadelha, não, Carlos Gadelha. Mas a gente vai ficando velho e dá essas coisas. Eu não tenho vergonha, né? Eu acho que é bom também. Envelhecer com saúde, envelhecendo com saúde. Mas aí também esta questão, e mais recentemente uma outra questão importante também, é a questão de entrar na estrutura de formação de recursos humanos, que o Ministério da Saúde também sempre esteve à distância disso. E aí, então, entrar no Ministério da Educação para discutir a formação de médicos, para discutir a formação dos profissionais de saúde. Eu acho que isso também, o Padilha, nesse sentido, tem que ser reconhecido, porque enfrentar a máquina burocrática do Ministério da Educação é muito difícil. É lógico que o Ministério da Educação também permitiu que essas coisas acontecessem. Então, nós estamos vivendo um momento diferente para discutir a questão do complexo médico-industrial, mas é bom não perder essa referência, né? Porque eu quero recuperar essa ideia de ter uma indústria nacional na área da saúde, mas vai ser o final. Então, eu imaginava que o Michele fosse falar da inovação na área da assistência, porque aí tem um espaço imenso para inovar, porque nós mudamos o nosso padrão demográfico e epidemiológico, isso já foi lembrado anteriormente aqui, e nós temos que mudar o nosso modelo de produzir ações e serviços de saúde. E é disso que ele falou. Então, a ideia das tecnologias soft, né? E geralmente ele está falando de tecnologia hard e ele está falando de tecnologia soft. É fundamental. Nós temos que renovar a nossa forma de fazer assistência à saúde. Tem toda uma área também aí que também nós precisamos fazer, ainda temos que fazer mais apostas, na área de gestão, utilizando tecnologia da informação. E aí o que é que eu estou? É na tecnologia da informação. O Brasil hoje tem 3 empresas que produzem softwares localmente para a gestão de hospitais, que merecem ser citadas. A MB, a TOTUS e o TASI. O TASI era uma empresinha do Paraná, de Santa Catarina, Blumenau, um grupo de médicos num hospital, um bom hospital, um hospital pequeno, desenvolveram um software e colocaram o software no mercado. E quando nós, no Sírio-Libanês, compramos esse software, e logo em seguida mais alguns hospitais importantes da cidade compraram esse software, ele ainda era desse grupo de empreendedores. A coisa de
3 anos, a Philips comprou o Tazin. E ele agora é da Philips. E a Philips está fazendo uma aposta importante no Tazin. Aí tem uma consideração, que é a mesma consideração que nós estamos fazendo aqui. A Philips, tenho certeza, está transformando isso num instrumento importante de cumprir seus objetivos e, além de tudo, ganhar dinheiro. Agora, o Tazin não deveria ter sido vendido para a Philips. Quer dizer, uma empresa de capital internacional que aplica no país é diferente de uma empresa de capital nacional que aplica no país? Essa é uma pergunta que, às vezes, nós temos que revisitar, porque parece que tem um pecado em algum lugar nessa equação, né? Eu acho que tem pecado na equação que a Novo Nordisk fez com a Biobras. Lá tem um pecado, né? Mas desse pecado participou o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, para que a Biobras vendesse insulina engenheirada para o Estado brasileiro, o Estado brasileiro exigia que a Biobras colocasse imposto de importação no preço do produto. E aí o produto da Biobras ficava menos competitivo do que a Lilly ou a Novo Nordisk, que eram os outros players internacionais que estavam no mercado brasileiro. Insulina tem 3 players importantes. 2 deles estavam no Brasil e a Biobras disputava com eles um único produto que era 100% da vida dela, num mercado que é 2% do mercado mundial de insulina. Ou seja, tratorar a Biobras era fácil. Então, encheu muito o saco, vai lá, compra e fecha. Isso é uma coisa, o que a Philips está fazendo com o Tazin é outra coisa. Nós temos 6.200 hospitais no Brasil. Desses 6.200 hospitais, uns 3.000 podem ser chamados de hospitais. O resto não são. São muito pequenos e não têm escala econômica para ter tecnologia. Desses 6.200 assim mesmo, 500, se tanto, são hospitais com um nível de informatização decente. Fazer gestão de um hospital sem tecnologia de informação, esqueça. A imensa maioria, mesmo desses que são informatizados, se tiver 20 que tem um sistema de apuração de custos por absorção que permita analisar o que eu faço com os meus custos fixos, os meus custos variáveis, como é que eu faço para aproveitar a questão dos meus custos diretos e indiretos para fazer uma gestão melhor de escalas, se tiver uns 20 é muito. E eu estou falando isso em público e assim embaixo. Está sendo gravado. Está sendo gravado. Não, eu sei que está sendo gravado. Mas o que eu quero dizer é que esse ia ser um desafio importante. Como é que nós fazemos para fazer com que os nossos hospitais sejam informatizados? Por que os hospitais estatais sofrem tanto para serem informatizados? Em parte tem um nome, isso chama DataSUS, né? Como também lá no Paraná tem um nome, chama aquela empresa estatal, os dinossauros que ainda sobrevivem, Celepar. Estão bravos com o software livre, rapaz. Eu acho que temos um problema aí. E a remuneração do SUS também. Também. Se a remuneração adequada, ninguém investe. Veja, tem uma questão de remuneração, mas tem uma questão também de você buscar pensar fora da caixa. Porque tem instituições que conseguiram pensar fora da caixa. Você pega, por exemplo, o Instituto do Rim e da Hipertensão. É o maior transplantador de rins do mundo. E fica aqui na Vila Mariana. Tem mais de 10 mil transplantes realizados. 80% dos transplantes deles são SUS, 20% são privados. Eles criaram uma equação que permite absorver tecnologia
estar up to date com o que se faz hoje no mundo em termos de transplante renal. E prestam um excelente serviço para o país, com a remuneração do SUS. A remuneração do SUS, em média, paga 60% do custo de um procedimento. Agora, nós temos esse negócio da assistência médica supletiva que cria uma relação aí que nós temos que repensar. O problema do Brasil é transparente. 25% da população tem assistência médica supletiva, que hoje tem um investimento teve em 2013 107 bilhões de reais. Então, 50 milhões de brasileiros gastaram 107 bilhões de reais. 200 milhões de brasileiros tiveram 210 bilhões de reais colocados pelo Ministério da Saúde, pelos municípios e pelos estados. O per capita é exatamente a metade. Então, aquilo que o Michele falou é verdade. Agora, o que eu falei do Hospital do Rio da Hipertensão também é verdade. Só que eu não... Esse é um problema, né? Todo mundo fala a verdade, só que falta muito para falar toda a verdade. Então, sempre falta a verdade a ser falada, esse é o ponto. Então tem essa esfera do software de gestão, que eu acho que é um desafio que está aí colocado e que nós temos que trabalhar sobre ele. E aqui, entendendo inovação, estrito senso, como isso foi uma coisa que foi triscada na mesa anterior, estrito senso como reformulação de processos para garantir mais eficiência, mais agilidade, processos ou de produtos, né? Encontrar soluções tecnológicas para melhorar um produto, melhorar um processo, como, por exemplo, uma nova fonte de luz para tratar problemas de bilirrubina em recém-nascidos, ou um novo refrigerador. Não é uma invenção, mas tem uma novidade, é uma inovação incremental. Eu acho que eu queria falar nesse território, não no território da inovação disruptiva, não no território da pesquisa estrito senso. Né? Eu estou pensando em copiar e melhorar. Eu estou pensando em criar um espaço de aprendizagem, né? em termos de inovação. Como nós aprendemos a inovar. Isso implica em fazer pesquisa de fase 3, fazer pesquisa de fase 2, até pesquisa de fase 1. Não implica em fazer pesquisa pré-clínica. Implica em fazer pesquisa translacional. Nós criamos lá no CIO, estamos muito empolgados com o laboratório de usabilidade. E fizemos convênios com algumas indústrias nas quais nós estamos, com o laboratório de usabilidade, tentando criar essas inovações incrementais em produtos delas. No nosso hospital, praticamente eu não trabalho com nenhum produto nacional. Meus produtos são todos, minha cama é importada, meu carrinho de alimentação, tudo é importado. E o produtor nacional vem conversar comigo e fala: pô, mas vocês não compram nada do que eu faço assim, mas é que você tem alguns probleminhas no seu produto. O seu produto tem algumas deficiências e algumas dessas deficiências são notáveis para o tipo de padrão de atendimento, para o tipo de padrão de paciente que eu tenho. Então me ajuda a melhorar, te ajudo, vamos para o laboratório de usabilidade. Então, tentando desenvolver essas inovações incrementais em produtos da indústria de equipamentos do Brasil. Então, a Fanning e a Gnato são campeãs nesse caminho. Né? Então, esse caminho é um caminho importante. Né? Vai ajudar a redução de importações, vai ajudar a melhorar a balança de pagamentos, né? Vai desenvolver a nossa capacidade local de inovar, para que no futuro, não muito distante de preferência, a gente seja mais capaz de criar. E aí eu acho que é semelhante com o que a gente fez com a questão do genético.
Qual foi o principal lance do genérico? O principal lance do genérico foi que nós, para fazer bioequivalência, tem que entender a estrutura da molécula. Você tem que saber operar um espectrofotômetro de absorção atômica. Você tem que saber operar uma cromatografia gasosa. Tem que usar pacotes de estatística. Esse passo foi um passo importante para você criar centros de estudo de bioequivalência e ter essa possibilidade de você começar a trabalhar com a ideia de criar novas moléculas. Né? Quais são os desafios para isso? Como já foi muito falado aqui, que é o ambiente da universidade. Qual é o problema do ambiente da universidade? É que na nossa universidade nós estamos muito pouco preocupados com resultados, exceto com publicação. Publicação é importante, mas resultado não é importante. Então, eu acho que o que nós temos que mudar na universidade, pode publicar à vontade, eu acho ótimo publicar, exceto se o tiver importância para patentear. Se for para patentear, não publique, é proibido publicar. Né? Mas a questão aqui é, temos que discutir como é que voltamos a pensar em mérito. Né? A USP ficou parada 120 dias, que merda aconteceu? Nada e não vai acontecer nada. Os dias parados vão ser rigorosamente pagos, nada aconteceu. Um descalabro. Mas isso é a universidade pública brasileira, que é a que melhor produz, que é a que está melhor aparelhada. Agora, o corporativismo dentro das nossas instituições públicas, com todo respeito, eu fui funcionário, sou ainda docente da universidade, eu sei o que é o corporativismo das instituições públicas. Nós temos que discutir isso. A sociedade tem que discutir esse negócio do corporativismo das instituições públicas. E essa coisa da estabilidade do funcionário público, diferentemente da estabilidade, da não estabilidade do trabalhador da iniciativa privada. Segundo, o Estado tem que entrar, não existe sociedade civilizada sem Estado. O que nós temos que dizer é o que nós queremos que o Estado faça. Então o Estado tem que ser indutor, tem que ser indutor. E parte dessa indução ele vai usar na empresa. Qual é o problema da empresa? A empresa tem aversão a risco. Então como é que o Estado tem que entrar? Minimizando o risco. Porque se o processo de descoberta e mesmo de inovação incremental é um processo de acerto e erro. Portanto, tem erro. Vai ter erro. Então, vai haver risco. Então, o Estado tem que entrar de forma a induzir que o particular corra o risco. E aí, as PPPs são uma excelente ideia nesse sentido. O ambiente regulatório é um desafio a ser enfrentado já. Por quê? Porque é só burocracia interna. Então, o sistema CEP-CONEP, do jeito que está, não dá para ficar. Qual é a saída para o sistema CEP-CONEP? Eu tenho colocado isso de novo publicamente. Sair do Ministério da Saúde. Sair do Conselho Nacional de Saúde. É uma puta de uma heresia isso. Mas se não sair do Conselho Nacional de Saúde, não resolverá o problema de aprovar uma pesquisa em 15 meses. Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. A ciência brasileira deve muito à CONEP, do ponto de vista de ética, do desenvolvimento de um procedimento de respeito ao sujeito de pesquisa. Não estou falando para diminuir nada disso. Só que, hoje, o sistema CEP-CONEP, ele tem uma visão ideológica e teológica de pesquisa científica. O presidente é um sindicalista, muito bem intencionado, mas é um sindicalista, do Comitê de Ética em Pesquisa. Não tem cabimento. O exemplo que eu dou é uma pesquisa que seja apresentada por um CEP, que é um Comitê de Ética de Pesquisa Local, que seja financiado por uma indústria brasileira de capital nacional,
você analisa no CEP. Se for uma multinacional, tem que analisar na CONEP. Por quê? Porque as multinacionais são filhas do demônio. Não tem outra explicação. Está lá, nas exceções. Então, o que tem que ser analisado na CONEP? Tem que ser analisado produtos que mexem com a genética. Tá bom, é um negócio mais complicado. Mas as pesquisas financiadas desde o exterior não tem cabimento. Hoje o Brasil tem 2% do total de pesquisas do mundo, que é financiado pelas multinacionais. Esse mercado, que em 2020 vai ser um mercado de $1 trilhão, tem pesquisa. E precisa, quanto mais rápido você coloca sujeitos de pesquisa numa pesquisa multicêntrica, mais importante é para você chegar ao fim de um fase 3 e conseguir fazer o registro dos medicamentos. Então, estamos falando de negócios. Agora, qual é a vantagem de fazer uma fase 3? Eu aprendo boas práticas de pesquisa clínica. Qual é a vantagem de fazer uma fase 2? Eu aprendo boas práticas. É o caminho da inovação incremental. Daí a importância. Outra é a Anvisa. A Anvisa refaz o que a CONEP faz. A CONEP, o que é uma análise ética? É verificar se metodologicamente a pesquisa está correta. Porque se a pesquisa tiver uma metodologia ruim, ela vai ser antiética. Então, o que a Anvisa tem feito é a mesma coisa que a CONEP, que demora mais outros 15 meses para fazer a mesma coisa. Ainda bem que trabalha em paralelo, senão seria uma desgraça pior ainda. Né? Então, a Anvisa tem que ser destravada aí também. Né? E aí tem a questão das boas práticas de fabricação, tem a questão do registro, né? E ainda tem o INPI. Uma patente nos Estados Unidos sai em 3 anos, no Brasil em 12. Por que tem aquele arranjo na modificação da lei de patentes em que a Anvisa tem que fazer uma coanálise da patente? Por falta de confiança no INPI só, não tem nenhuma outra razão. Então, na aprovação de pipelines, isso aconteceu, o INPI aprovou pelo menos um pipeline que não era pipeline, quando a lei estava para entrar em vigor. 4, a questão da mão de obra, temos que formar mais gente, mais doutores. E eu acho que finalizando, eu queria voltar à questão da biotecnologia e das PDPs. Eu acho que o caminho das PDPs é um caminho fantástico e está dando muito bons resultados. Eu só acho que tem uma perna fraca na questão das PDPs, que é a perna do laboratório oficial. Eu acho que a ideia é uma empresa privada associada a um laboratório oficial que permite que o Ministério da Saúde compre sem licitação, porque compra do laboratório oficial. Então, quem faz o desenvolvimento é o laboratório privado. O laboratório privado, durante um período que vai até 5 anos, desenvolve, produz, e ao final de 5 anos ele tem que transferir a tecnologia para o laboratório oficial, para o laboratório estatal, que passa a ser o produtor e o vendedor para o Ministério da Saúde. Este é o elo fraco, porque dos 21 laboratórios oficiais que o Brasil tem, 2 têm uma comissão diferenciada, que é a FURB e o Iparmanguinhas. O resto, desculpa, mas na minha opinião, deveriam ser fechados, para não dar voltas. Vivem do fato de que não existe imposto em medicamento produzido num laboratório oficial. Nós temos que discutir isso. Nós queremos voltar ao nacional desenvolvimentismo dos anos 50, de criar uma indústria estatal de medicamentos, ou nós queremos criar uma indústria farmacêutica nacional que contribua para diminuir a exclusão social.
Porque eu só entendo mexer no complexo médico industrial se for para melhorar a situação social do país. Eu não entendo criar, como foi nos anos 50, uma indústria nacional em si, por si, que só vai beneficiar o proprietário da empresa. Neste caso, não o proprietário da empresa, mas em termos do próprio Estado, através de uma recuperação da indústria estatal. E nessa mesma linha, também na área de vacinas, nós temos que rever isso. O modelo brasileiro de independência na produção de vacinas é único no mundo. E acho que o Butantan e Biomanguinhos estão... Mas nós temos que rever o papel da FUNED, nós temos que rever o papel do TECPAR, nós temos que rever o papel da Fundação Ataúfo de Paiva, que é uma empresa privada que produz exclusivamente o BCG em condições discutíveis de boas práticas de fabricação. Então, essa ideia que eu queria colocar em debate, eu acho que nós não vamos resolver isso aqui, mas essa questão da indústria instalada no país e do tipo de tecnologia que nós queremos dominar uma questão crítica que nós temos que enfrentar no debate. Eu acho que nós nunca debatemos isso publicamente. E nós temos que debater essas coisas publicamente para saber o que estamos fazendo, para não se transformar em verdades porque ninguém discute. Muito obrigado.